1822, o ano em que o Brasil grita por sua independência. O período colonial termina e Porto Alegre também avança uma casa, digamos assim. A vila é levada à cidade e o desenvolvimento continua na capital gaúcha. A terra dos açorianos recebe os primeiros imigrantes alemães, que instalam restaurantes, pensões, pequenas manufaturas, olarias, alambiques e diversos estabelecimentos comerciais. Chegamos ao segundo episódio desta série, que vai contar em 5 capítulos a história de Porto Alegre de 50 a 50 anos. Eu sou Christian Biller e esse é o podcast Direto ao Ponto, especial Porto Alegre 250 anos. Com o oferecimento da GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. O Senge cuida do seu presente, para você construir o futuro. Seja sócio do Senge RS, 80 anos. Nosso maior projeto é você. PUC, do tamanho do futuro. E Gerdau, o futuro se molda. Mais uma vez contamos com a ajuda de quem conhece do riscado, o professor e pesquisador da PUC, Charles Monteiro, pós-doutor em História Social e Cultural da Arte. Nesse segundo capítulo, abordaremos até o ano 1872, uma época que se popularizam os largos, espaços de reunião e sociabilidade, como o Largo da Quitanda, atual Praça da Alfândega, o Largo dos Ferreiros, hoje Praça Montevidéu, Largo do Arsenal, atual Praça Brigadeiro Sampaio, e o Pelourinho, que é a atual Igreja das Dores. Mas também são dias de guerra, como relata o professor Monteiro. Um período à parte é o período da Guerra dos Farrapos, né? Então nós sabemos que dentro do período das regências, né? Num primeiro momento, nós vamos ver que os farrapos conquistam Porto Alegre, né? Se apossam de Porto Alegre, né? Durante alguns meses, essa cidade vai ser farroupilha, depois a cidade ela vai ser retomada, né, pelas forças imperiais e eventualmente sitiada pelos farroupilhas. Alguns combates vão se dar entre os dois, inclusive o famoso combate dos Tamancos, né, entre a Ponte da Zenha e a Várzea, né? Mas a cidade se mantém leal e valorosa do lado do Império, né? E essa questão de a cidade estar em conflitos armados, né? Por isso se faz uma nova fortificação, né, substituindo a velha, mas vai manter a cidade ainda presa dentro da ponta da península, sem a possibilidade de se expandir, né? Então ela começa a se concentrar a ocupação, né, das ruas, residencial, comercial e etc., tudo dentro desse território que ficava dentro da península. Com o fim da Guerra dos Farrapos, também são derrubadas as fortificações. É construída a Ponte da Zenha e melhora a comunicação com o sul da cidade. Começa uma expansão para além daquele espaço concentrado na ponta da península, em direção à Cidade Baixa. Fundada em 1803 como Hospital da Caridade de Porto Alegre, uma instituição hoje tradicional se torna fundamental no pós-guerra por aqui. Nesse primeiro momento do século XIX, cabe destacar a construção da Santa Casa de Misericórdia, né, que vai ser um equipamento muito importante para atender os pobres, doentes, os órfãos, os expostos, etc. e tal, né? Inclusive porque a capitania foi, e depois província, né, fruto de muitos conflitos. Então, esse hospital, né, ele vai atender também esses feridos, né? Em 1833, o presidente da província, Manuel Antônio Galvão, doou um terreno no centro de Porto Alegre para o início da construção de um teatro, muito sonhado desde os tempos coloniais. Com o início da Revolução Farroupilha, em 1835, a obra foi suspensa, sendo retomada anos depois. Finalmente, dia 27 de junho de 1858, o prédio foi inaugurado e se tornou um marco cultural e social para a cidade. As novidades não param nesse período. Em 1865 é fundada a Hidráulica Porto Alegrense, que passa a fornecer água a domicílio para as elites e nos chafarizes públicos para a população. Como é que era isso, professor? A água não era de muita boa qualidade, porque as gazetas locais da época falavam que ela era marrom, tinha cheiro e tinha gosto desagradável. Porto Alegre ainda não dispunha de um mercado central, e o comércio era distribuído por vários pequenos estabelecimentos.
Foi então constituída uma sociedade para a construção de um prédio adequado. É o primeiro mercado público localizado na antiga Praça do Paraíso, a Praça 15 de Novembro agora. Não onde está hoje. É época de outra guerra, a do Paraguai. É neste contexto, em 1865, que a capital recebe uma importante visita. Então, a visita do imperador Dom Pedro II, em 1865, no contexto da Guerra do Paraguai, né, a Porto Alegre, para visitar as tropas na fronteira, vai terminar que várias ruas, né, espaços públicos de Porto Alegre vão receber nomes, né, relacionados à família imperial. Então, nós vamos ter a Praça Conde de, que vai ser a futura Praça 15, nós vamos ter a Rua da Imperatriz, a Rua do Imperador, e assim uma série de denominações comemorativas que a Câmara vai atribuir às ruas da cidade para comemorar a vinda do imperador, né? E esse momento em diante, no século XIX, marca o início, assim, né, de um conjunto de iniciativas que vão aos poucos modernizando a cidade, né? Daí nós temos as primeiras fotos de Porto Alegre tiradas pelo Terrâneo, né? Um fotógrafo italiano que estava em Porto Alegre, que fotografou, né? Então ele mostra o Palácio do Governo, a Matriz, o Teatro São Pedro e o Clube Bailante, né? E aquela área que hoje é a Praça da Matriz, né? Ela é de terra, né? E nós podemos observar bem essa precariedade da cidade naquele momento ali, né? Que ainda carecia assim, de uma maior urbanização, de um maior desenvolvimento, né, urbano, muito relacionado a essa situação, né, fronteiriça do Rio Grande do Sul e todos esses conflitos, né, que transformaram a península numa espécie de Esparta, né, vinculada à guerra e os conflitos da demarcação das fronteiras, né, e que impediram o desenvolvimento, de uma certa forma, comercial. O professor Charles Monteiro fala sobre o mercado público, inaugurado em 3 de outubro de 1869. E uma curiosidade sobre a Rua Voluntários da Pátria. Naquele momento começa a ser, então, né, pelo Conselho Municipal, construído o novo mercado no alinhamento do Caminho Novo, né, que vai passar a ser chamado de Rua Voluntários da Pátria, pelos esses voluntários que se voluntariaram a lutar na Guerra do Paraguai, que a gente sabe que eles não foram muito voluntários, né? Foram alguns deles, inclusive, algemados para ir à guerra, né? Mas, em todo caso, que marcam aquele momento ali, então, construção do mercado, que vai ser uma estrutura muito importante, né? Que vai ser o principal centro de abastecimento da cidade naquele momento ali do Império. A obra do mercado público custou aos cofres públicos a importância de 246 contos de réis, bastante elevada para a época. As melhorias seguintes da cidade se deram no transporte coletivo, mas isso é assunto para o próximo episódio do podcast Direto ao Ponto Especial Porto Alegre 250 anos. Produção e locução de Christian Bühler, com edição de Aleph Alencar. Até lá!